E aí, pessoal, vim aqui para repercutir um pouco mais sobre a entrevista concedida ontem pelo atacante Ferreira, o Ferreirinha, que ataca diretamente os dirigentes do Grêmio, dá uma versão um pouco mais ampliada de tudo que nós conversamos e exatamente qual foi a repercussão, isso olhando também pelo lado do Grêmio. Então, vamos conversar sobre isso. Lembrando que nós estamos no César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Dê joinha, curta, compartilhe, naturalmente. Siga o canal, ali ó, inscrever-se, siga o canal, vamos lá, vamos fazer parte desse time. Estamos chegando a 18 mil inscritos e nós podemos muito mais para falar das coisas do tricolor. Ferreirinha, todos conhecem a história rapidamente. Ferreirinha surge no time de transição, joga na categoria de base, é emprestado uma ou outra vez, joga no São Luís de Juiz, joga no Aimoré, volta para o Grêmio, faz um bom ano na transição, renova o contrato e começa a receber oportunidades do técnico Renato. Recebendo oportunidades, naturalmente se valoriza e começa uma negociação para renovação de contrato, ampliação, no caso, do contrato do Ferreirinha. Algo acontece, os problemas acabam ganhando mais forma e Ferreirinha é afastado porque não aceitou lá as questões envolvendo a renovação com o Grêmio. O Grêmio dá a sua versão, o empresário que está muito mais, nesse momento, um pouco fora, não está falando muito sobre o assunto, o que faz muito bem, porque a hora é de ter um pouco de tranquilidade, a hora é de tentar botar panos quentes. Acabaram não chegando ao acordo, o empresário deu uma versão, o Grêmio deu outra versão, e não é sobre isso que nós vamos falar aqui, porque isso nós já falamos muito, né? Ferreira acabou entrando com processo contra o Grêmio para tentar liberar do vínculo, não teve êxito na primeira instância, deve tentar outras instâncias, só que ontem ele dá uma entrevista muito forte, né? Muito forte para um canal do YouTube, do Jorge Nicola, que é um jornalista reconhecido, que tem aí um grande espaço na mídia, e chuta o balde, né? Ele chuta o balde, ele chama, fala em aliciamento de empresários dentro do Grêmio, como se o Grêmio tivesse se algum empresário fosse facilitador das coisas dentro do Grêmio. Ele também, naturalmente, fala que não processaria o Grêmio, porque tem carinho pelo Grêmio, mas processaria os dirigentes, o que cria um ânimo ainda mais pesado. Naturalmente colocou situações que poucos sabiam sobre a forma de renovação de contrato, elogia o técnico Renato, e em cima dessa questão, tem algumas frases que são muito fortes, como eles não colocam no contrato, eles não colocavam no contrato o que eles diziam, não cita nominalmente, mas fala que dirigentes do Grêmio não agiram, mentiram para ele. E isso, naturalmente, é como qualquer outra situação. Isso vai e isso volta. O que aconteceu? Isso bateu no Grêmio e bateu como uma bomba no Grêmio, né? O Grêmio recebe essa informação e se incomodou, e com razão. O presidente, naturalmente, foi muito político nessa hora, acabou não querendo se envolver, mas conversando com um ou outro, rapidamente se vê que o Grêmio se indignou com a postura, com a forma que o jogador colocou e expôs pessoas, né? Ele acabou expondo dirigentes, mesmo sem citar o nome, e a essa altura a gente não sabe se é pior citar ou se é melhor citar, mas ele acaba sendo muito forte nessas acusações. A questão do aliciamento é uma coisa muito séria, né, que a gente precisa saber. Eu, por exemplo, quero saber quem é o empresário que disse que conseguiria coisas no Grêmio. Quero saber também quais são os dirigentes que fizeram isso. E esse parece um questionamento de praticamente todas as pessoas envolvidas nessa questão. E isso, pro Grêmio, é muito sério e muito grave, porque mesmo que o Grêmio não queira responder publicamente a isso, é natural que o Grêmio se incomode, porque o Grêmio tem a sua versão, como o jogador tem a dele, o empresário com certeza deve ter a dele, só que essa relação, quando se expõe da forma que se expõe, ela cria uma série de constrangimentos que precisam ser esclarecidos. É difícil a gente avaliar algo que não seja o esclarecimento em cima dessa nova questão. Então me pareceu muito grave, me parece uma coisa que encerra qualquer possibilidade do Ferreira permanecer no Grêmio ao fim do contrato.
E com certeza o Grêmio deve nomear um interlocutor, que acredito eu seja inclusive do departamento jurídico, para começar a tratar esses assuntos. O departamento de futebol do Grêmio não fala mais sobre isso, a categoria de base do Grêmio não vai mais falar sobre isso, o jogador está entregue ao departamento jurídico, claramente. E o departamento jurídico do Grêmio vai tomar suas posições lá. Lembrando que esse menino tem um processo tentando desvincular, não sei se ainda não tem a informação de algum recurso que eles possam ter desenvolvido, só que o clima dele dentro do Grêmio hoje terminou, encerrou qualquer possibilidade. Na semana passada eu vi ainda uma possibilidade de um reencontro de algumas coisas, mas depois da entrevista eu acho que é assunto encerrado. É jogador do Grêmio, o Grêmio tem a obrigação de pagar o salário dele, ele vai ter a obrigação de trabalhar até o fim do contrato, mas a relação Ferreira-Grêmio, depois dessa entrevista, terminou. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Vamos ter calma, gente, vamos ter calma, a hora é de tranquilidade. Não deixe de seguir o canal. Dá-lhe Tricolor.